Na parte 1 dessa série, a gente falou sobre ditadores que torciam, manipulavam e até choravam pelos seus clubes. Mas agora a coisa vai mudar de patamar, porque não vai ser só sobre paixão, é especialmente sobre poder. E talvez a última história seja a mais perturbadora de todas. Começando pela paixão de Fidel Castro. Ele adorava beisebol. É uma religião em Cuba. Ele não usou o futebol como mecanismo de poder, mas gostava muito de um time do outro lado do Atlântico. Relatos indicam que o Fidel era torcedor do Arsenal da Inglaterra. Isso aconteceu durante a temporada de 70 e 71, época que o time conquistou a dobradinha, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. A afinidade teria surgido após o Fidel apreciar o estilo de jogo da equipe inglesa. O Fidel também era muito próximo de Diego Maradona, um de seus melhores amigos. Benito Mussolini, o pai do fascismo, era apaixonado por futebol, mas ele não era fiel a um único clube, não. Para Mussolini não importava a camisa, e sim o poder que o futebol poderia gerar. Ele foi visto torcendo por Bolonha, Roma, mas nenhuma equipe foi tão associada às suas ideias quanto a Lazio. E o episódio mais simbólico dessa relação aconteceu neste século, mesmo anos após a morte do ditador. Em 2005, após uma vitória sobre a Roma, o atacante Paolo Di Canio, que sempre se declarou admirador das ideias de Mussolini, comemorou fazendo o saluto romano, gesto tradicional do fascismo. O nome de Mussolini ainda aparece com frequência nas faixas da torcida da Lazio. Inclusive, torcedores foram punidos por usarem a imagem de Anne Frank para provocar a rival Roma, além de protagonizar episódios com cânticos racistas. Para a gente ver que, mesmo após a morte de uma liderança fascista, as suas ideias seguem sendo disseminadas com intensidade. Se você está gostando desse tipo de conteúdo em que a gente vê o futebol sob um outro ângulo, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. E agora a gente vai falar de um líder que ainda está no poder. Vladimir Putin. Mundialmente, ele é conhecido por gostar de artes marciais. Ele é faixa preta em judô. Ele passa a imagem de um líder disciplinado, forte, mas fora do tatame, ele também torce, e mais especificamente pelo Zenit. Desde 2008, quando o Zenit conquistou a Copa da UEFA e a Supercopa Europeia, o clube ganhou projeção internacional e viu a sua torcida crescer. O sucesso coincidiu com um forte período de investimento impulsionado por uma das maiores estatais russas. E mais uma vez a gente vê aqui o futebol sendo utilizado de maneira clara como um mecanismo de poder atrelado ao lado econômico-social. O Zenit, após a dissolução da União Soviética, conquistou títulos nacionais e atraiu jogadores de peso, inclusive brasileiros, mas também começou a colecionar episódios bastante controversos. O clube já esteve envolvido em denúncias de racismo vindo das arquibancadas, inclusive com relatos de jogadores brasileiros sobre o ambiente hostil do Zenit. Em um contexto maior, o próprio Vladimir Putin já teceu críticas sobre a presença de jogadores estrangeiros na equipe russa. Apesar das críticas e da pressão internacional, o clube minimiza os episódios, falando que são fatos isolados. Mas a gente sabe, quando futebol, identidade nacional e poder político se cruzam, arquibancada não é só arquibancada. General Médici. No Brasil, a relação entre ditadura e futebol talvez tenha sido uma das mais simbólicas do mundo. Isso porque, em 1970, enquanto o país vivia a parte mais dura do regime militar, a seleção conquistava o tricampeonato mundial do México. Médici fez questão de transformar o título também numa conquista política. Ele recebeu no Palácio do Planalto Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto Torres e associou o título à ideia de ordem, identidade e orgulho nacional. Mas tem um detalhe importante. O Médici não usava o futebol só como propaganda política, não. Ele realmente gostava do esporte. Gaúcho de Bagé, ele se declarava torcedor do Grêmio. E já no Rio de Janeiro, ele costumava ir no Maracanã para torcer pelo Flamengo. Mas se até aqui a gente viu o futebol mais associado a uma ideia de poder com uma dose de paixão, no Iraque essa relação chegou a níveis nunca vistos, porque o futebol foi utilizado como instrumento de terror. Durante o governo de Saddam Hussein, especialmente nos anos 80 e 90, não existia um time atrelado à imagem do ditador, não.
O controle era mais direto e mais brutal. Em 1984, o controle do futebol foi entregue ao filho do Saddam Hussein, Uday Hussein, e esse período é conhecido como a Era Sombria do futebol iraquiano. Derrotas não eram apenas derrotas, eram punições. Os jogadores relataram que após maus resultados, eles eram levados ao complexo do Comitê Olímpico. E lá, eles eram espancados com cabos elétricos, chicoteados pelas costas e também na sola dos pés. Havia também humilhações em praça pública. E após eliminações importantes, como a Copa da Ásia, os jogadores foram presos e torturados por dias. Muitos fugiram do país, pediram asilo, isso porque eles queriam continuar vivos. Fidel viu no futebol admiração. Mussolini viu mobilização e consolidação do fascismo. O Médici viu como legitimidade, o Putin como projeção. E no Iraque isso virou história de terror. O futebol, ele não cria ditaduras, mas os regimes ditatoriais entendem como ninguém o poder simbólico de uma arquibancada cheia. Talvez política e futebol nunca tenham se separado. Talvez a gente só prefira acreditar que são separados. Comenta aqui qual história chamou mais sua atenção, deixa seu like e até o próximo vídeo.